Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, da sua família, a tua casa. Hoje vamos para mais um dos resumos dos livros da Bíblia. Eu peço a todos, por favor, que se inscrevam no canal, que eu estarei orando diariamente pela vida de cada inscrito. Ative as notificações na aba Todas, para receber meus vídeos, minhas orações. Deixa seu like para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo, dele divulga o canal para mais pessoas e compartilhe essa mensagem. Compartilhe esses vídeos porque você estará abençoando a vida das pessoas, compartilhando tudo que vem da palavra de Deus, do nosso Senhor. Você estará ajudando e contribuindo na vida do próximo, semeando na vida do próximo. Vamos então para uma visão geral de um dos livros da Bíblia, mais um resumo. Que Deus te abençoe, te guarde, te ampare e que o Senhor Jesus Cristo seja à tua frente em tudo. Então vamos, que Deus te abençoe. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mesmo que seja chamado de segunda aos Coríntios em nossas Bíblias, há várias pistas dentro desta carta de que não foi a segunda coisa que ele escreveu para a igreja primitiva de Corinto. Paulo iniciou essa comunidade de Jesus em Corinto um tempo antes de uma das suas viagens missionárias. Você pode ler a história no livro de Atos, capítulo 18. E após continuar a viagem, Paulo recebeu um relato de que as coisas não estavam indo bem por lá. Então ele escreveu uma carta que chamamos de Primeira aos Coríntios, para corrigir esses problemas, e parece que muitos na igreja rejeitaram os ensinos de Paulo naquela carta e se rebelaram contra a sua autoridade. Assim, aprendemos que nessa carta que Paulo tinha feito, pessoalmente, o que ele chama de uma visita dolorosa. Depois disso, ele enviou uma carta que diz que foi escrita com angústia e lágrimas. E, depois de todas essas medidas, a maioria dos coríntios, mas não todos, percebeu a sua arrogância e pediu desculpas a Paulo. Eles queriam se reconciliar. Então Paulo escreveu essa carta para assegurar-lhes do seu amor e compromisso com eles. A carta foi projetada com 3 seções principais, cada uma abordando um tópico distinto. Paulo primeiro finaliza sua reconciliação com os coríntios. Depois, nos capítulos 8 e 9, ele aborda o tema da generosidade esquecida. E nos capítulos finais, Paulo desafia os coríntios restantes, aqueles que ainda o rejeitam. Vamos nos aprofundar e ver como tudo funciona. Então, Paulo começa agradecendo a Deus de toda a misericórdia e conforto que trouxe paz e coragem para ele e os coríntios durante essa época de divisão e disputa. Ele reconhece que as coisas estão tensas desde aquela visita dolorosa, e claro que ele os perdoou, e quer um relacionamento aberto e honesto. Mas por que eles tinham rejeitado Paulo? Bom, descobrimos mais adiante nessa carta que os coríntios tinham ignorado Paulo como líder. Ele era pobre e tinha uma vida escassa através do trabalho manual. Ele estava sob constante perseguição e sofrimento. Muitas vezes estava sem casa. E ainda por cima, ele não era um orador público muito impressionante. Assim, quando os coríntios foram expostos a outros líderes cristãos mais ricos e impressionantes, começaram a desconsiderar Paulo. Na verdade, estavam com vergonha dele. Então, Paulo responde primeiro mostrando que a importância dada a esses líderes simplesmente por causa de sua riqueza e eloquência é uma traição a Jesus. Isso mostra um sistema de valores totalmente distorcido. A verdadeira liderança cristã, diz Paulo, não se trata de status ou autopromoção. Paulo descreve a si mesmo e aos outros apóstolos como escravos cativos do Rei Jesus que os conduz em direção a uma procissão de triunfo. O trabalho de Paulo não é impressionar outros, mas sim apontar as pessoas para aquele que é impressionante, Jesus. Então ele alude a uma exigência recente dos coríntios, querendo que ele fornecesse algumas cartas de recomendação para provar a sua autoridade e credenciais. E isso é ridículo para Paulo. A igreja em Corinto nem existia se ele não a tivesse começado. É por isso que ele diz que eles próprios são a sua prova de liderança genuína. Eles são a sua carta de recomendação. Ele inteligentemente cita os profetas Jeremias e Ezequiel, dizendo que o Espírito de Deus escreveu a sua carta de recomendação nos seus corações como seu povo da nova aliança. Os coríntios não deveriam precisar de mais provas além dessa. Quanto à menção à nova aliança, isso leva Paulo a uma longa comparação entre a antiga aliança entre Deus e Israel, mediada por Moisés, e a nova aliança entre Deus e os coríntios, mediada por Jesus Cristo e pelo Espírito. A antiga aliança, feita no Monte Sinai, foi verdadeiramente gloriosa. Ela fez o próprio Moisés brilhar com a glória de Deus, mas essa glória acabou por desaparecer. Sem mencionar o fato de que as leis dessa aliança foram ineficazes na verdadeira transformação de Israel.
Mas a nova aliança, por comparação, é ainda mais gloriosa, porque o Jesus ressuscitado é a própria glória de Deus e vive para sempre. E é esse o seu Espírito que agora está transformando as pessoas para serem mais fiéis, assim como o próprio Jesus. Bom, tudo isso parece incrível. Quer dizer, quem não quer compartilhar da própria glória de Deus? Mas Paulo continua a mostrar como o paradoxo da cruz inverte as ideias dos coríntios sobre glória e sucesso. Afinal de contas, a exaltação gloriosa de Jesus como rei aconteceu através do seu sofrimento, execução e morte. Na cruz, Jesus revelou a salvação de Deus, morreu pelos pecados do mundo para reconciliar as pessoas com Deus. Mas a cruz faz ainda mais, revela o caráter de Deus. Ele é um ser de amor incondicional, que sofre e que busca o bem-estar dos outros. A cruz também revela um novo modo de vida através da cruz. E o objetivo de Paulo é que a sua vida e ministério imitem a cruz. Assim, embora sua carreira apostólica tenha sido marcada pela humildade, sofrimento, pela pobreza, tudo isso foi para servir aos coríntios. E assim, quando desaprovam a pobreza e sofrimento de Paulo, desaprovam também a Jesus. O modo de vida e liderança de Paulo são, na verdade, a prova de que ele representa autenticamente o Jesus que foi crucificado e ressuscitado. Paulo realmente quer se conciliar com os coríntios, mas não descansará até que se transformem e abracem o paradoxo da cruz invertida. Depois desse apelo impetuoso, Paulo prossegue para abordar o tema da generosidade esquecida. Os cristãos judeus em Jerusalém passaram pela pobreza devido a uma crise de fome. Paulo estava arrecadando dinheiro entre as novas igrejas que ele começou, a maioria cheias de não-judeus. Ele pediu que todas elas enviassem um presente de ajuda como um símbolo da sua unidade no Messias Jesus. E muitas das suas igrejas ficaram muito animadas para contribuir. Mas os coríntios, no meio de todo esse conflito com Paulo, não haviam poupado para o presente. E para Paulo, isso não é só sobre dinheiro, é um sinal de que os coríntios não foram transformados pelo Evangelho de Jesus, que na sua essência é uma história de generosidade. Paulo diz: você conhece a generosa graça do Senhor Jesus, o Messias, que embora fosse rico, por sua causa se tornou pobre, para que através de sua pobreza você pudesse se tornar rico. Ele conta a história do Evangelho através de metáforas financeiras. E ele se rebaixou para morrer como um escravo pobre para que outras pessoas arruinadas pelo pecado e pela morte pudessem ser exaltadas e se tornassem ricas por meio da graça de Deus. Ser um cristão é permitir que essa história entre profundamente em sua mente e em seu coração. E é deixar que ela o transforme em alguém mais generoso, mais disposto a partilhar a sua vida e os seus recursos para auxiliar o próximo. Na seção final da carta, Paulo chama a atenção à principal fonte de seu conflito com os coríntios, aquele espantoso grupo de líderes que ele, de maneira sarcástica, denomina de superapóstolos. Então, eles vieram a Corinto, se autopromovendo e falando mal de Paulo, minando-o como um líder pobre sem qualquer sucesso. E correndo o risco de soar como uma pessoa que deseja se autopromover, Paulo disse: esses caras realmente desejam comparar qualificações? Ele não tem medo de enfrentá-los. Eles são especialistas na Bíblia judaica? Bem, Paulo também é. Ele era um fariseu, pelo amor de Deus. Ele memorizou toda a Bíblia. Eles desejam se gabar dos seus conhecimentos superiores sobre Jesus? Na verdade, Paulo já viu e andou ao lado de Jesus ressuscitado. Ele realmente teve visões da sala do trono celestial de Jesus. Contudo, o mais importante é que Paulo dedicou toda a sua vida à missão de Jesus. Ele sacrificou seu conforto e estabilidade e nunca pediu dinheiro aos coríntios. Ao contrário dos superapóstolos que cobravam muito, Paulo trabalhava para o seu próprio sustento. No entanto, Paulo diz que ele se recusa a se gabar dessas proezas, pois não são as coisas mais importantes como cristão. Em vez disso, ele irá se gabar de como ele é fraco e falho, pois são nessas imperfeições que ele descobre o amor e a misericórdia de Deus. Ou como Jesus disse a Paulo uma vez: a minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo conclui a carta com um sóbrio aviso aos coríntios. Eles precisam examinar as suas atitudes e o seu desprezo por Paulo, pelo modo de vida dele e o amor deles por esses superapóstolos. Tudo isso demonstra que eles não compreenderam a essência de quem Jesus é. Eles não vivem como seguidores transformados de Jesus e, por isso, Paulo os convida mais uma vez a serem humildes diante do amor de Jesus. A segunda carta aos Coríntios nos dá uma perspectiva sobre a vida de Paulo e sobre o paradoxo que a cruz de Jesus estabelece perante nós. A cruz desafia os nossos valores, as nossas maneiras de ver o mundo. Nós valorizamos o sucesso, a educação, a riqueza, mas Deus valoriza a humildade e a fraqueza, pois o seu amor e poder ficaram conhecidos através do sofrimento, da morte e ressurreição de Jesus.
A cruz também desencadeia o poder transformador e a presença do Espírito para capacitar os seguidores de Jesus a assumirem um modo de vida cruciforme e torná-lo o seu próprio. E é de tudo isso que se trata a segunda carta aos Coríntios.